Oi, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente. Câmbio, câmbio. Estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças através das ondas do canal Educação. Oi, oi, oi. Dia 23 de agosto do ano de 2022. Estou diretamente do Estúdio 7. E nós vamos juntos aqui até às 15 horas com introdução aos sistemas econômicos e financeiros, beleza? Diretor, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? E eu tenho aqui pelo IPTV os polos conectados conosco, Francinópolis, Joca Marques, Monte Alegre do Piauí, Parnaíba, Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Boa tarde, boa tarde. Também tem, como disse aqui, a Prof. Aurissandra, eles se conectam conosco pelo YouTube, a turma de Baixa Grande do Ribeiro, né? Beleza. Temos aqui o Eliakim, a Cléria, a Natalice, o Otávio Escócio, a Maria Luísa, lá da República do Disseu, né? A galera que está conectado com a gente pelo YouTube. Ok, minha gente? Tudo bem? Muito obrigado. Sandra Mota. Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. Estamos tratando de conceito, objetivos e políticas macroeconômicas. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos lá. Eu tinha dito para você, estava explicando a forma macroeconômica de olhar a economia, ela olha de cima para baixo, por isso ela vai olhar a produção nacional, ela vai olhar os preços gerais da economia, ela vai olhar o nível de emprego ou desemprego geral da economia, ok? Por que isso é importante? Porque essa dinâmica afeta a vida de governos, de pessoas e de empresas. Então, esse conteúdo, a importância estratégica desse conteúdo, principalmente para vocês, meus caros futuros técnicos em finanças, que poderão estar trabalhando na iniciativa privada, como também no governo, tá bom? Beleza, minha gente? Vamos adiante. Eu tenho aqui alguns mercados macroeconômicos. Percebam, toda vez que eu falar de mercado, eu estou falando que de um lado tem demanda, nós já falamos sobre demanda, e do outro lado tem a oferta, ok? Todo mercado é assim, é um quebra-cabeças com essas duas pecinhas aí. E aqui eu quero destacar alguns tipos de mercados diferentes. Por exemplo, deixa eu botar o marca-texto amarelo, o mercado de bens e de serviços. Quando eu falo de bens, são os produtos, né? Produtos e serviços. Indica os preços de produtos e serviços e as quantidades da produção nacional. Ok? A gente vai ter essa medida aqui na macroeconomia. O quanto de produtos e serviços que são produzidos na economia, e esse valor vai ser expresso, só um minuto, vai ser expresso monetariamente, na forma de grana, ok? E esse valor, ele se expressa através da medida PIB, ok? É o PIB da economia. Cresceu, não cresceu? Tá bom? É essa a pegada. O PIB, ele relaciona isso, a capacidade que a gente tem em um determinado período de produzir e ainda de produzir produtos ou serviços, se esse ritmo está quente, está acelerado ou não. Ok, Prof. Aurissandra, ainda continuamos pelo YouTube, exatamente. Muito bem. Ok? Então, vamos lá. Um outro tipo de mercado macroeconômico é o de trabalho. E quando a gente fala de mercado de trabalho, eu estou falando de empregados e empregadores. Então, o mercado de trabalho, ele vai medir aí as pessoas que estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho
quanto tempo elas estão levando para isso, né? Ou quanto tempo elas ficam fora do mercado de trabalho. E aí são as taxas de desemprego. Volta a imagem aqui para mim, diretor. Por exemplo, eu já mostrei aqui para vocês, inclusive no projeto de aprendizagem interdisciplinar, quando estávamos falando dos reflexos do Covid na sociedade, que no mercado de trabalho brasileiro, as pessoas que tinham mais tempo de sala de aula, as pessoas que tinham mais qualificação, elas foram proporcionalmente menos atingidas, ou seja, eu digo de perder o emprego, em relação às pessoas que tinham um grau de escolaridade mais baixo. Essas ficaram mais vulneráveis ao desemprego no período de pandemia, quando ela estava mais forte. Sacam? Né? Ou seja, porque tem tipos de trabalhos que dava para se fazer na medida em que você tem mais qualificação e mais manejo da tecnologia, você conseguiria fazer seu trabalho de casa, por exemplo, de forma remota. Outros tipos de trabalho que eu não tenho tanta qualificação assim e que não tem tanto manejo de tecnologia, eram trabalhos presenciais. Estes aqui tiveram um maior volume de pessoas demitidas. Ok, minha gente, então esse era um reflexo do mercado de trabalho. Uma outra coisa que cabe explicar, como o Brasil vem, a taxa de desemprego já foi maior, ela já foi da casa dos 13% no pico da pandemia. Ela está caindo lentamente e hoje estamos em 9%. Ainda assim, é muito alta para uma economia do porte do Brasil. Precisamos baixar mais essa taxa de desemprego, ok? O detalhe aí é que essa queda na taxa do desemprego em muito acontece porque as pessoas estão se inserindo no mercado de trabalho informal. E no mercado informal, uma característica também é pessoas que estavam trabalhando antes da pandemia, em carteira assinada, que perderam o emprego e que agora estão trabalhando na informalidade, elas estão tendo uma renda mais baixa do que anteriormente. Então, e com desemprego e alta informalidade, ó a renda nacional, ó. Ela baixa. Com desemprego alto na economia, as pessoas perdem menos, elas perdem poder de negociação na hora de querer um aumento de salário, por exemplo, ou melhorias de salariais. Categorias profissionais que querem aumento de salário, elas têm mais dificuldade de conseguir isso em momentos de recessão econômica. Entendem? É mais complicado, porque o que é que o empregador diz assim, olha, você não quer? Tem um monte de gente ali fora desempregada que quer. Então a pessoa acaba se sujeitando, inclusive, a trabalhar mais e ganhando menos. São reflexos do mercado de trabalho que a gente percebe analisando a macroeconomia. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Me digam aí pelo chat. Digo outra. Vocês estão muito bem posicionados. O mercado na área financeira é um dos mercados que melhor pagam. Sacam? Pagam melhor. Porque, bem, dentro de uma empresa, a área financeira ela é uma das mais relevantes, todas as áreas são importantes, mas eu falo de poder, eu estou falando de decisão, de tomada de decisão. Então, são funções que geralmente remuneram mais do que outras dentro da própria empresa. Ok, minha gente, tudo bem? Então, a área financeira, do ponto de vista de mercado de trabalho, toda empresa precisa e certamente é uma das áreas que remunera melhor. Tá bom?
Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor. A gente também tem outras questões aqui. Vejam, além disso, né, ele regula os valores dos salários. Se a oferta de profissionais de uma certa profissão está aumentando ou diminuindo, o mercado vai pagar mais ou vai pagar menos. A gente tem um piso, por lei, para trabalhos formais. É o salário mínimo, não pode pagar menos que isso. Mas o ganhar acima disso depende da profissão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Volta para mim, diretor, por favor. Vejam só, o pessoal diz assim, o mercado de trabalho para o advogado está saturado. Isso é relativo. Se o advogado for um advogado criminalista, previdenciário, trabalhista, de fato, tem muita concorrência. Mas se um advogado se especializa em direito empresarial, os honorários de um advogado que atua nesse tipo de mercado são muito maiores. Ou um advogado que atua na área tributária, esse pessoal corre o risco grande de ficar rico. Ou seja, eu tenho poucos profissionais especializados nessas áreas que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, acaba influenciando na remuneração da classe. Ok, minha gente, tudo bem? Pode ampliar aí, diretor, o slide todo na tela, por favor. Vamos adiante. Temos ainda o mercado monetário. Nesse mercado monetário aqui, a gente vai ter a medida da inflação, dessa alta generalizada nos preços das coisas, ok? Então, aqui no Brasil, a gente vive um período de alta inflação. Ok, minha gente, agora recente. E isso compromete, porque a gente vive num cenário de alto desemprego, queda na renda do trabalhador e ainda tem inflação. Então a coisa não está boa. Porque quando você vai no mercadinho, com menos grana, você sempre bota, com a mesma quantidade de grana, você bota menos coisas dentro do carrinho do mercado. Entendem? Um outro ponto, isso nos mostra que a economia não está bem. Um outro mercado é o de títulos. Eu posso até chamá-lo, porque fica melhor, eu chamo de mercado de... Deixa eu puxar aqui a canetinha vermelha. É o mercado de ativos financeiros. Ok? De ativos financeiros. Sacam? Este mercado, o que é que ele vai olhar? Se está havendo lucro ou prejuízo nos investimentos realizados. Isso aqui também é olhado pela macroeconomia. Percebam que se o empresário vê que as margens, a taxa de lucro do setor está boa, ele tende a ampliar os investimentos na área, porque ele quer ganhar mais. No momento de recessão, de queda da atividade econômica, onde as empresas vendem menos, meus caros futuros técnicos em finanças, o empresário também vai querer reduzir a operação, porque o mercado não está bom. Não adianta eu estar atuando, operando na máxima capacidade, se o mercado não vai absorver tudo que eu produzo. Entendem isso? Sacam? Então, assim, ele vai olhar com as probabilidades de lucrar ou de ter prejuízo e faz o investimento ou não faz. Opa, olha aí, VR Blazer, boa tarde, professor, sou o aluno Rafael Ramires. Beleza, Rafael, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Um outro tipo de mercado é o de divisas. Quando eu falar de divisa, eu estou falando, minha gente, de moeda estrangeira. E o padrão de moeda estrangeira principal adotado pelo mundo é o dólar. Sacam?
É o dólar. Então, como é que está o comportamento do dólar na economia? E, diretor, nem precisa compartilhar na tela, basta você procurar aí no Google, aí me diz quanto é que está o dólar hoje. No Google mesmo, você olha dólar hoje. Aí aparece lá, ontem estava R$ 5,12. Ó, deu uma quedinha, né? Tá R$ 5,09. Já deu uma quedinha aí no preço do dólar. Olha o gráfico aí do dólar, né, sendo mostrado aí. Subiu, deu a caída, subiu de novo, caiu, está subindo. Ele está bem instável, mas operando acima de R$ 5,00. Ainda está caro. O dólar adequado, o ideal para a economia brasileira é de R$ 4,58. É o dólar ideal. A gente não está operando próximo ao dólar. Beleza? Pronto, diretor, muito obrigado. Muito obrigado. Ok, minha gente? Então, também é um mercado importante que a macroeconomia fica de olho. Oi, Igor Mendes. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo. Vamos adiante. Minha gente, ó, tudo isso faz parte do dia a dia de um técnico em finanças, de um profissional que vai atuar nas finanças. Sacam? Então, vocês precisam ir indo nessa pegada, precisam ir apurando essas notícias ou lendo essas notícias. Eu quero falar para vocês aqui sobre os objetivos da macroeconomia, ok? Por esses objetivos, eu quero tratar aqui do primeiro. Por favor, povo de Francinópolis, de Jatobá do Piauí, boa tarde, de Joca Marques, de Monte Alegre do Piauí, de Parnaíba, Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Por favor, fiquem à vontade para tirar dúvidas, dar exemplos ou fazer observações pelo chat, tanto do IPTV, como a galera que nos acompanha aqui pelo YouTube, o Otávio Escócio, a Aurissandra, a Maria Luísa, o Igor, o Rafael Ramires, ok? Minha gente, um objetivo dessa macroeconomia, a gente pode dizer que é... Opa, deixa eu botar o marca-texto. Só um minutinho aqui. Marca-texto amarelão. É o pleno emprego. Esse pleno emprego, ele não é só relacionado a pessoas pessoas com carteira assinada. Também tanto que um elemento aí é a inexistência de desemprego no mercado de trabalho. Isso aqui é no campo das ideias, viu? Isso aqui na prática não se verifica, né? Não existe desemprego zero. Não existe isso. Até porque, bora imaginar aqui, se todo mundo estivesse empregado, se todo mundo estivesse trabalhando, aí a Sandra Mota recebe um convite de emprego para outro lugar. A Sandra pode até mudar, desde que esse convite pague mais para ela do que o valor que ela recebe aqui. Entendem? No momento de emprego zero, em tese, quem está com o poder de barganha seriam os trabalhadores. Para eu sair de uma posição de trabalho e para outra, eu só iria se estivesse disposto, se pudesse ganhar mais. Senão, a pessoa fica onde está, numa situação de desemprego zero, ok? Onde está todo mundo trabalhando. Mas não é isso que se verifica na verdade. As pessoas estariam ganhando até um salário muito maior do que o que realmente elas estariam valendo, entendem? Oferta e demanda, né? Seria assim, ok? Então, essa possibilidade de desemprego zero, ela não existe. O que a gente precisa buscar são cada vez mais baixas taxas de desemprego. O zero, não, mas os mais baixos, devemos lutar por eles. Me lembro de mais, 2014, o Brasil chegou a ter uma taxa de desemprego entre 6,2%. O desemprego no Brasil chegou a 6,2%.
oscilar entre 6,2% e 6,8%. É uma taxa baixa para a economia brasileira. Isso em 2014. Okay? Porque agora, em 2022, a taxa de emprego já foi, ela já, desde a pandemia, ela caiu, subiu para 13%, hoje ela está na casa dos 9%. Ou seja, uma taxa ainda muito alta. E sem qualidade, porque eu volto a dizer para vocês, a informalidade é muito grande. Ok, minha gente? Tudo bem sim ou não, câmbio? Então, assim, é quando, na verdade, o pleno emprego, é quando os recursos, também o capital. Ó, Sandra Mota com 50 mil na poupança, guardado lá. Isso é um capital que não está sendo empregado. Ele está parado. Então, está deixando de render. Sacam isso? É um desemprego de capital. A Sandra está desempregando o capital dela. 50 conto guardado. Tem que botar para fora, Sandra. E tem que investir, tem que botar o bicho para rodar. Entende? Tem que ganhar, fazer mais grana com esses 50 mil. Sacou? Tá bom? Beleza? Ó, se você andar no centro de Teresina e se lá a gente vai encontrar um monte de ponto comercial com a plaquinha aluga-se. Esses pontos comerciais, eles mostram um desemprego de pontos comerciais, de estrutura, né? Poderiam estar empregados, ou seja, poderia estar funcionando um comércio, poderia estar funcionando um escritório de prestação de serviços, poderia estar pagando um aluguel, pagando energia, pagando água, mas não. É um ponto que está desocupado. E isso é muito ruim para a economia. Ora, se um ponto desocupado é ruim, você imagine vários pontos comerciais. Entendem? Então, o desemprego vai para além das relações de mercado de trabalho. Ele também se apega a essa história de, por vezes, é um empresário que, por questões de pandemia, quebrou. Ele é um ótimo empresário, mas o cenário foi tão ruim que a empresa quebrou. E ele está sem trabalhar. Então, olhem, é uma capacidade empresarial que está desempregada, que não está sendo utilizada a favor da economia brasileira. Entendem? Então, esses são pontos que também, essa noção de desemprego ela é ampla, né? É o mais ampla possível. Ok, minha gente, um jovem desempregado poderia estar trabalhando, poderia estar tendo renda, aumentando sua capacidade de consumo, poderia estar produzindo alguma coisa, entendem? Então, é parte dessa pegada. Também, a atividade econômica ela não tem uma capacidade automática, viu? Para atingir o pleno emprego ou o crescimento econômico que a gente vai ver mais adiante. Então, é por isso que é necessária... Opa, deixa eu botar o verdinho. Por isso é necessário, eu quero marca-texto verde. Por isso que é necessário a atuação governamental. Minha gente, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Diretor, volta a imagem aqui para mim, por favor. Vejam só. Num período de recessão econômica, as pessoas consomem menos, porque elas têm menos renda. Faz sentido? As empresas vendem menos. E por isso, se a empresa tiver um plano de investimento para aumentar a estrutura dela, ou abrir uma filial, ela vai congelar isso, ela não vai ampliar se o mercado está frio. Vocês sabem quem é o único ente capaz de navegar contra a maré da recessão e injetar grana na economia? É o Estado.
Quando eu digo Estado, eu digo governo federal, governos municipais e por aí vai. Até as prefeituras têm uma capacidade limitada disso. Ok? Mas principalmente o governo federal. Quem é quem mais arrecada com os impostos, taxas e contribuições. Então, é o governo quem pode navegar contra a maré recessiva. Ora, se as empresas estão vendendo menos, se o mercado está, se os consumidores estão comprando menos, e assim a rotação da economia brasileira, ela reduz a sua velocidade, a sua rotação, o Estado é quem pode injetar grana na economia. Bora imaginar aqui, financiando investimentos imobiliários. Quando se faz isso em grandes obras, vejam, você contrata empreiteiras, você injeta grana nessas empresas, elas vão comprar matérias-primas, elas vão alugar máquinas, equipamentos, contratar trabalhadores até que não têm alto grau de qualificação, mas contratam muita gente, alugam máquinas, compram cimento, compram ferro, compram pedra, sacam? E aquilo ali era gente que estava desempregada, agora está trabalhando com renda e consumindo. Vocês sacam como essa atuação direcionada do Estado é capaz de injetar grana na economia e dar uma estimulada. É quase como um paciente médico com parada cardíaca e você tem que estimular, não pode esperar o coração reagir sozinho. Você tem que, massagem torácica, não deu, faz o boca a boca, não deu, mete o desfibrilador para dar o choque ali, aquela pancada, dá o start de novo no coração. Entendem? É isso que é necessário. E na economia não é diferente. Por que que o Brasil tem dificuldades de recuperação econômica? A gente não consegue crescer economicamente a uma taxa adequada, sacam? A China passou 30 anos crescendo 11%, minha gente. Nós estamos da década de 80 até 2014 crescendo 2,87%. É muito pouco. E se a gente pegar de 2015 para cá, nós estamos crescendo 0,6%. É muito pouco. É quase como se a gente fosse um paciente com parada cardíaca e a gente está querendo reanimar esse paciente com choque de lanterna. Não dá. E coincidentemente, e não é coincidência, os investimentos do Estado, de forma a alavancar a atividade econômica, não estão sendo feitos. Em vez de desfibrilador, estamos usando lanterna para reanimar a parada cardíaca. Então, não tá girando, não está rodando, a gente não consegue tração, a gente não consegue aumentar a rotação da engrenagem econômica brasileira. Entendem? Esse é um problema. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então, vejam só, Igor, Rafael, Maria Luísa, Aurissandra, câmbio. Por isso que é necessária a atuação governamental, porque é o único ente que consegue nadar contra a maré da recessão. Ok? Povo aqui de Queimada Nova, de Francinópolis, de Jatobá do Piauí, de Joca Marques, de Monte Alegre, de Parnaíba. Eu não vi o boa tarde do povo de Parnaíba, eu não vi o boa tarde do povo de Jatobá do Piauí. Câmbio. Cadê vocês, minha gente? Pelo chat do IPTV. Câmbio. Pois bem, alguém aí assistiu o BBB da época da Juliette? Alguém assistiu? A Juliette é um fenômeno. Rapaz, eu vi... Diretor, eu vi o documentário, não todo, só uma parte do documentário da Juliette. A menina é uma estrela, viu? Caraca, eu sou impressionado. Eu fiquei impressionado com o documentário da vida dela. Muito massa, viu? Ela é uma pessoa diferente. Ela é
É muito interessante a história dela. E no BBB que a Juliette ganhou, tinha uma outra figura muito curiosa, que era o Gil, né? Tem até um sobrenomezinho engraçado, é Gil do Vigor. Gil do Vigor, né? O Gil, ele lá num dia lá do BBB, ele estava explicando, porque ele era economista também. E o Gil estava lá explicando esse negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, lá no BBB, ele estava explicando para a Juliette. Ele estava explicando a curva de Phillips. Como é que funciona a curva de Phillips? Essa curva de Phillips, ela corresponde a um trade-off. Professor, o que é trade-off? Trade-off é uma escolha. Todos nós, todos os dias, fazemos um trade-off. Todos os dias a gente faz escolhas. Vou assistir aula ou não vou? Vou fazer o curso de recursos humanos ou de finanças? Entendem? Isso é trade-off. Escolhas. Ok? Isso aqui. E aí, em macroeconomia, tem um trade-off, tem um tipo de escolha que minha gente, é muito complexo. Olhem só. Um governo que coloca como prioridade combater o desemprego, eu quero baixar as taxas de desemprego, porque as pessoas estão passando dificuldade econômica. Vou combater o desemprego. Minha gente, combater o desemprego pode gerar inflação. O roxo fica muito escuro, fica muito forte. Deixa eu apagar aqui essa onça. Deixa eu botar aqui uma outra coisinha. Deixa eu botar o fininho aqui. O desemprego pode gerar inflação. Por que pode gerar inflação? Combater o desemprego. Volta aqui para mim, diretor, por favor. Se eu combater o desemprego e o desemprego cair, naturalmente vai aumentar o volume de emprego. As pessoas empregadas vão ampliar sua capacidade de consumo. Se as pessoas estão ampliando a capacidade de consumo, elas vão comprar mais. Se tiver mais gente comprando produtos e serviços do que as empresas conseguem produzir, eu vou ter um aumento generalizado de preços na economia. Ou seja, se eu quero baixar desemprego e aumentar emprego, isso aumenta consumo e esse consumo pode aumentar a inflação. Olha que coisa. Então, se eu combater o desemprego, eu posso estar alimentando a inflação. Por outro lado, se eu combato a inflação, eu posso estar aumentando o desemprego. Olha que coisa complexa. E isso afeta as empresas. Isso afeta a área financeira das empresas nas quais vocês estarão trabalhando. Beleza? Diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, que eu estou vendo aqui o povo participando pelo chat do IPTV. Deixa eu dar uma lida aqui. Beleza, bacana. Pode subir mais um pouquinho. Aí, beleza. Jatobá do Piauí. Boa tarde, é o povo de Jatobá do Piauí. Estávamos com problema no kit, mas o técnico acabou de arrumar e já deixamos o nosso muito obrigado aos técnicos e a todos que fazem com que estas aulas cheguem com qualidade aos nossos alunos. Amanhã temos o curso técnico em informática. Agradecemos a todos os professores dos demais cursos, muito obrigado. Beleza, minha gente? Beleza, povo de Jatobá do Piauí, bacana. Aqui, Ribeira do Piauí, né? Tá pedindo um boa tarde aqui para todos os alunos de Ribeira do Piauí. Boa tarde, um suco de caju gelado aí para vocês. Bacana, minha gente? Então, vejam, olhem que sinuca de bico. Vocês já ouviram falar nesse ditado, né? Isso aqui é uma sinuca de bico. Se você combater a inflação, você reduz, você aumenta o desemprego, pode aumentar o desemprego. Se você combate o desemprego, você gera
você vai gerar inflação. Esse é um trade-off, né? Não é fácil lidar com atividade econômica, com economia. Tá bom? Beleza, minha gente. Isso aqui é uma síntese do que muito foi explicado lá no BBB, o Gil explicando para a Juliette. Muito bem, vejam só. Ainda nos objetivos macroeconômicos, tem um que é o objetivo de toda economia é crescimento econômico. Mas eu acabei de dizer para vocês que se for feito crescimento econômico, se for buscado, ele reduz desemprego. O crescimento econômico, ele reduz o desemprego. Opa, só um minuto. Ele reduz o desemprego ao tempo em que ele também aumenta a inflação. A inflação é uma alta generalizada nos preços das coisas. Então é isso. Ou seja, a gente tem que... Aí você diz, e agora, professor, como é que a gente faz? A gente tem que desapegar, né, minha gente? É assim. É importante a gente baixar os níveis de desemprego e aprender a conviver com alguma inflação, uma inflação controlada. Essa é a sacada, ok? Né? Porque o ideal, porque o desemprego ele tem um papel social e econômico muito forte. A inflação desorganiza a economia, por isso a gente também tem que manter uma inflação, um certo nível de inflação sob controle. Tá bom? Então vejam, quando eu falo de crescimento, eu estou falando da capacidade de criação de riqueza material, tangível e imaterial intangível. Eu estou falando de a capacidade de gerar produtos, são esses produtos, essa riqueza material, e eu estou falando de serviços. Os serviços são essa riqueza imaterial, ok? Quanto mais a economia crescer, mais eu produzo isso. Quanto mais a economia tiver em recessão, menos eu produzo serviços e produtos. E esse crescimento da economia no Brasil, no mundo, ele já foi, ou na verdade, ele se baseia nisso, ó, na industrialização, na urbanização e investimentos imobiliários. Né? A gente tem exploração dos recursos naturais e a gente tem concentração econômica. Este é o modelo que nós vivemos. Detalhe, esse modelo para os dias atuais, minha gente, ele é insustentável. Porque existe um outro modelo a ser seguido. Esse modelo ele se baseia em princípios, né, ele precisa ser economicamente viável, mas ele precisa também ser socialmente justo e ambientalmente correto. Sacam isso? É a tríade da sustentabilidade que tanto a gente já falou aqui no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tá bom? Na semana foi lá, eu ministrei aula na segunda, né, e não fiquei bem de saúde, e o Jorge veio me substituir na terça, e ambos, nos 2 dias, estávamos tratando deste assunto aqui. Isso aqui é um modelo econômico sustentável. Ok? Câmbio? Vamos adiante. Minha gente, um outro objetivo macroeconômico, além de pleno emprego, além de crescimento econômico, também é estabilidade.
O que é estabilidade? É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui marca-texto preto. A estabilidade é como se fosse um crescimento razoavelmente assim. Ele tem que ter uma tendência de crescimento. Isso aqui é uma estabilidade. Sacam? Esse comportamento assim. Estabilidade está relacionada a não deixar que a população perca o poder de compra. Então passa por isso. Por isso que eu disse para vocês, precisamos conviver com um pouco de inflação controlada, com inflação com estabilidade, para evitar que a população perca poder de compra. Porque se perder de poder de compra, a população empobrece. A gente compra menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. Acontece especialmente quando os salários deles não estão aumentando na mesma medida da inflação. É exatamente o que está acontecendo agora. Quando os preços sobem com frequência, as pessoas vão comprando menos coisas. E a qualidade de vida, ela reduz. É quando o salário perde valor, né, de um mês para o outro. A economia desacelera. E o PIB cai, o crescimento econômico vai cair. Se eu não tiver o controle da inflação. Ok, minha gente? É muito importante que essas medidas... Até porque essa estabilidade... Volta aqui para mim, diretor. Ela é muito importante para vocês, futuros técnicos em finanças. Você sabe por quê? Porque uma inflação descontrolada, ela baldia a economia, ela bagunça a economia, ela desorganiza a economia. E, consequentemente, a macroeconomia, ela desorganiza. Então, ela vai desorganizar também a microeconomia, que é a economia praticada pelas empresas, onde vocês vão estar trabalhando. Percebam que se eu tenho uma economia muito contaminada de inflação, fica cada vez mais complicado para a empresa na qual vocês vão estar trabalhando precificar os produtos de vocês. Entendem? Então é muito complicado isso. Atrapalha a vida das pessoas, das empresas e também do governo. A inflação atrapalha o planejamento de longo prazo. Por isso que é tão importante a estabilidade. E essa estabilidade, ela é de moeda monetária, mas também uma estabilidade política. Isso é muito importante, né? As coisas funcionando, as regras do jogo sendo respeitadas. Até porque os investidores estrangeiros, quando eles olham para o Brasil como uma oportunidade de investimento, eles estão querendo investir para lucrar e eles jamais irão colocar a grana num lugar em que possa ter um elevado risco e possibilidade de gerar prejuízo. Entendem? Então, o Brasil precisa de uma certa estabilidade, de regras sendo cumpridas, porque isso dá uma previsibilidade. A gente consegue planejar melhor ao longo prazo. É muito ruim quando você tem que gerir uma coisa que você não consegue ter uma visão de longo prazo. Isso é estabilidade. Isso é um dos objetivos macroeconômicos, isso é muito importante. Pode ampliar o slide todo aí para mim, diretor, por favor. Então vejam só, né? Vamos adiante aqui. Ainda falando de estabilidade, o principal sintoma da inflação é uma alta de preços das coisas, né? Minha gente, pelo amor de Deus, o café era R$3,60, 4 e cacetada, né? Tem café aí sendo vendido por 8. É muito caro. O óleo de cozinha, o arroz, sacam? É puxado esse negócio, né? Tá muito caro. Mas os efeitos vão além disso. E mais uma vez, é quase uma cascata. Percebam, a redução do consumo das famílias faz com que os empresários
tenham medo de investir, porque a demanda dos produtos está caindo. Ninguém vai aumentar produção para um mercado que não está consumindo. Isso só vai se transformar em estoques difíceis de vender. E isso faz com que os custos de produção vão subir. E aí eu vou ter problemas econômicos graves. Com isso, o cenário no mercado é de instabilidade. Percebam, é o extremo oposto desse objetivo. O objetivo é estabilidade. O detalhe é que eu vou ter a estabilidade se converte em instabilidade. Faz com que os projetos de investimento sejam congelados. Tem muita gente que pode perder emprego e por aí vai. Entendem? É uma cadeia de coisas muito negativas. Sacam, minha gente? Câmbio. Cadê vocês pelo chat? Oi, por favor. Dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. Povo de Francinópolis, Joca Marques, povo de Monte Alegre do Piauí, de Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, povo de Baixa Grande do Ribeiro. Vamos adiante. Vejam, a gente vai falar um pouco aqui sobre o papel do Estado na economia. E isso aqui é muito importante. Vejam só, a macroeconomia ela oferece uma visão geral do patamar, da forma como a economia está se comportando. Ok? Esse é um objeto de estudo da macroeconomia, tanto para dentro da sua realidade, como diante de outros países. Aqui é um ponto que merece destaque. Volta para mim, diretor. O que acontece internamente na economia brasileira, na macroeconomia brasileira, não afeta o exterior. Mas o que acontece na macroeconomia exterior influencia em muito aqui na macroeconomia, no ambiente interno no Brasil. Ok? Tudo bem? Esses são pontos que merecem destaque. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor? Por favor. Então, vejam só, com um olhar tão amplo assim, a ideia é de que o governo consiga ter a possibilidade de antecipar movimentos do mercado, tanto nacional como internacional, e tentar minimizar os impactos de efeitos internacionais que sejam negativos aqui dentro. Essa seria a ideia. Dessa forma, o governo pode agir e reagir de forma mais rápida para evitar crises ou, de repente, aproveitar oportunidades. Nem sempre a gente consegue isso aqui no Brasil. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações pelo chat. Então, além disso, as metas da macroeconomia, elas são grandes promotores de estabilidade e qualidade de vida para a população como um todo. Se elas forem perseguidas, se houver uma articulação, se houver competência, é possível que a gente tenha patamares de qualidade de vida para a população. Entendem? Serviços públicos de qualidade, oportunidades econômicas e financeiras, econômicas e sociais para as pessoas, isso se torna importante. Só para dar um exemplo, garantia de pleno emprego ou de baixas taxas de desemprego, isso aqui, ele naturalmente fomenta o consumo e aquece a economia. E as empresas vendem mais. E vendendo mais, as empresas contratam mais.
Vocês querem um exemplo muito objetivo disso que eu estou dizendo? Volta aqui para mim, diretor. Final de ano, minha gente. Final de ano, percebam, a economia ela é contaminada de expectativas futuras e positivas. No final do ano, você sempre pensa que o próximo ano vai ser melhor do que o que passou. Você tem pagamentos dos salários e dos 13º. Tem gente, ou uma percentual grande, que recebe um percentual das férias. Com essa grana, as pessoas passam a comprar mais. As empresas vendem mais. As empresas chegam até a contratar pessoas temporariamente. E passado esse período de aquecimento do mercado, alguns saem, outros permanecem. Mas tudo isso em função do quê? Da economia girando. O que é que fez essa economia girando? Mais grana circulando nas mãos das pessoas. Aí você tem, se tem gente que é beneficiário de transferência federal, essas pessoas também parece que foi instituído o 13º, então é uma injeção de renda a mais. Né? É grana, é como se a economia fosse uma engrenagem e a grana fosse o óleo da engrenagem. Quanto mais grana, se eu botar a grana no nível que a engrenagem precisa, se eu botar óleo no nível que a engrenagem precisa, ela gira numa rotação muito mais forte. Se falta grana na economia, né, como o óleo falta para uma engrenagem, a tendência é a engrenagem perder tração, gira numa rotação baixa, né, e aí isso é muito ruim para a atividade econômica, para as empresas e para as pessoas, bem como para o governo também. Ok, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor? Então, uma vez alcançado o bem-estar da sociedade, é possível focar em esforços nacionais em outras necessidades. De repente, se eu tenho tranquilidade, por exemplo, bem-estar para as pessoas, se eu consigo garantir um mínimo, não é, de serviços públicos e qualidade de vida para as pessoas, aí a gente pode buscar outras coisas, como promover um crescimento industrial, planejar medidas de longo prazo para o futuro, ou corrigir problemas em áreas que ainda estão com problemas. Sacam isso? Agora eu digo para vocês, quando eu falo isso, parece que é fácil, né? Oxe, se a gente sabe de tudo isso, por que não é feito? Vocês não se perguntam isso, não? Eu estou dizendo que a macroeconomia procura o pleno emprego, procura a estabilidade. Se ela procura o crescimento econômico, se a macroeconomia tem todos esses elementos importantes, por que a gente não busca, por que a gente ainda não tem isso? E aí entra a história, né? A parte mais definitiva, mais importante, não é nem a economia ou a macroeconomia, ou saber o que é que se faz com a macroeconomia. A parte mais relevante é um negócio chamado de política. E a política que eu falo aqui é no sentido da política enquanto tomadora de decisões. Depende das decisões políticas que são tomadas. Eu não estou falando de política partidária. Estou falando de política tomada de decisão. É uma decisão política perseguir os objetivos macroeconômicos? Eu digo para vocês, há um certo tempo no Brasil, não é. Entendem? Então, são tomadas de decisão que são envolvidas aí. E essas tomadas de decisões dependem muito de quem está no poder, sacam? Então, a política enquanto arte de governar. Volta aqui para mim, diretor. A política, um outro conceito dela é o exercício do poder. Como esse poder ele é exercido? Essa arte de governar. Porque percebam, a gente vive ainda numa sociedade que tem diferentes interesses. Alguém puxa para esse lado, o outro puxa para esse, o outro puxa para esse.
Vocês querem que eu saia da abstração e dê um exemplo prático? A gente tem ambientalistas puxando para a preservação do meio ambiente, a gente tem produtores rurais puxando para a produção agropecuária que degrada o meio ambiente. E a política é exatamente costurar esses interesses divergentes. Eu pego o ambientalista, eu pego o agro, boto para sentar na mesma mesa, tomar um café e bora achar aqui o meio do caminho. O detalhe é que, por muitas vezes, a política não busca a negociação. Ela privilegia um lado ou o outro. E aí gera o desgaste. E aí gera o conflito. E aí é difícil botar esse povo para sentar na mesma mesa e para a gente discutir, para a gente negociar. Entendem? É o gasto do governo com despesa financeira ou o gasto do governo com investimento produtivo. É outros interesses divergentes, mas que precisam sentar juntos para a gente tomar café e tomar uma decisão. Entendem? Minha gente, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, né, de sistemas econômicos e financeiros. A gente vai para um breve break e eu volto com o projeto de aprendizagem interdisciplinar.